E agora anuncio a última mesa redonda desta edição do Seminário Internacional Biblioteca Viva, com o tema Competência Digital, Educação Midiática e Desinformação. Convido ao palco para integrar a mesa a professora Alexandra Bujocas de Siqueira. Por favor, uma salva de palmas. Fique à vontade. O professor Rodrigo Hatcher, por favor. E o jornalista Vitor Terra. Fique à vontade. Sejam bem-vindos. E quem mediará a atividade será a bibliotecária e professora Valéria Valls, doutora e mestre em Ciências da Comunicação e coordenadora acadêmica do curso de graduação em Biblioteconomia e docente de pós-graduação da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESP, São Paulo. Agora, tenham todos uma ótima mesa redonda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, a todos, a todes. É um grande prazer participar de mais uma edição do Seminário Internacional Biblioteca Viva, né? Depois de tanto tempo nas telinhas do YouTube, nas lives, né? A gente sim, vários colegas aqui, falei, nossa, quanto tempo, a gente só se vê pela internet. Estamos aqui novamente de forma presencial, né? Com todos os cuidados, mas aos poucos tentando, né? Retomar um pouco os nossos contatos. E aí eu tive o prazer, né, de receber o convite da equipe da SP Leituras para mediar essa mesa, né, que já foi antecipada, uma mesa sem mesa, né, mas um bate-papo sobre competência digital, educação midiática e desinformação. Então, qual é a proposta desse nosso bate-papo, né? A proposta é debater a respeito do diálogo entre competência digital, educação midiática e bibliotecas, da produção e uso das mídias e da informação, do percurso das mídias tradicionais às novas tecnologias de mídia, da formação informacional e da competência digital no combate à desinformação, né? Sabemos a importância que a biblioteca tem nesse contexto, né, de educação infomediática. E para fazer, né, para esquentar esse bate-papo, eu tenho o prazer de contar, né, com os três colegas aqui, a Alexandra Bujocas de Siqueira, que é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e coordenadora do grupo de pesquisa Bruxas Educadoras, Educação, Mídia e Feminismos. É bacharel em jornalismo e doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista, com pós-doutorado em estudos de mídia no The Open University inglesa. Foi pesquisadora visitante do Instituto de Educação da University College London, é coautora de livros didáticos sobre projetos de mídia e educação para o ensino fundamental, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático e integra a equipe que desenvolve uma proposta de AMI e educação ambiental para escolas de educação primária angolanas, com apoio do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação da República de Angola. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para a Alessandra. Integra aqui o nosso bate-papo o Rodrigo Hatcher, que é da Universidade de São Paulo, né? Vaza Falciani. É colunista de educação do UOL e professor do curso de jornalismo na Universidade de São Paulo. É doutor e mestre em educação pela USP e, em mais de 2 décadas de experiência jornalística, trabalhou em veículos como Galileu, Mundo Estranho, Super Interessante e Nova Escola. Dedica-se à pesquisa de fake news e desinformação. É um dos criadores e gestores do Vaza Falciani, curso online contra fake news. Também peço aí uma salva de palmas para o Rodrigo, que está aqui com a gente nessa tarde de hoje.
E, para finalizar o nosso trio de especialistas, a gente tem aqui o Vitor Terra, da agência Lupa, que atua como analista na pesquisa e produção de conteúdo na Lupa Educação. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso hoje. O Vitor é jornalista e mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduando em Psicologia pela Universidade Veiga Almeida. Tem passagens pelas assessorias de imprensa e comunicação institucional da UFRJ e também é autor de Sou Visto, Logo Existo, pelo selo PPG Com UFMG. E, como pesquisador, investiga o impacto das redes sociais na produção de subjetividade. Também o Vitor recebe os nossos aplausos. Nas lives, a gente não aplaudia, gente. Tem que aproveitar para a gente aplaudir agora. Como é que vai ser a nossa dinâmica? A gente vai ouvir os nossos 3 colegas. Durante as falas, se vocês tiverem, né, algum ponto, alguma curiosidade, algo que vocês queiram que seja, né, detalhado, podem escrever, aproveitar aí uma folhinha do bloco que nós ganhamos. Não se esqueçam de colocar nome e identificação, né, para que a gente possa saber de onde vocês vieram. A equipe de apoio vai estar circulando no auditório. Podem deixar com eles, com elas, né, acho que a gente só tem meninas, então é com elas e eles também. O papelzinho, que no final a gente vai fazer, então, a nossa roda de perguntas e respostas. Sem mais delongas, eu queria mais uma vez, né, agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje e queria passar a palavra ao Rodrigo, como a gente combinou ali nos bastidores, para ele dar início à sua fala. Rodrigo, a palavra está com você. Obrigado, professora Valéria. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, mais feliz ainda com a acolhida. Então, agradeço a SP Leituras, agradeço especialmente a Beth por ter feito esse chamamento. Um chamamento da Beth, para mim, é uma convocação. Então, estamos aqui para discutir esse tema tão contemporâneo, que é a desinformação e, sobretudo, os caminhos, né, gente, para que a gente consiga auxiliar a lidar com esse problema que aparentemente veio para ficar, pelo menos por um tempo, né? Quero dizer que eu tenho uma memória afetiva muito positiva com as bibliotecas. Eu estudava na Vila Mariana e frequentava muito a Viriato Correia, então lembro com muito carinho desses dias em meio aos gibis ali. A coleção de gibis era muito bacana. Tenho 2 filhas pequenas que frequentam bastante bibliotecas também. E fiquei muito surpreso, positivamente também, com esse momento novo, né, das bibliotecas, abraçando as tecnologias, não de uma forma crítica, mas de modo a trazer uma mediação qualificada diante desses artefatos da cultura que é impossível ignorar, né? Então, estou muito feliz de poder compartilhar. Espero que vocês vejam alguma utilidade nessa pequena apresentação. Agradeço também ao Vitor, a professora Alessandra, a professora Valéria. Enfim, resumindo, é um prazer estar aqui. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre desinformação, que é um assunto que eu venho pesquisando já há alguns anos, né? A professora falou um pouco da minha trajetória. Eu sou jornalista há 20 anos, acabei me especializando em educação, construí boa parte da minha carreira na revista Nova Escola. Desde a graduação também percebi que eu gostava muito de dar aulas, né? Então dei aula no ensino médio público, no ensino médio privado. Estava professor da Faculdade Casper Libero até semana passada e agora estou aguardando a minha perícia, a nomeação na USP, onde eu começo no 2º semestre, né? E um tema que acabou atravessando essa minha trajetória foi o tema da desinformação e a sua contraparte no terreno educacional, que é a educação midiática. Eu ajudei a fundar um curso online contra notícias falsas, chamado Vaza Falciane. Então, quem quiser acessar, tem que ter esse nome engraçadinho, enfim, né? É voltado para os jovens. A gente tenta trabalhar um pouco com essa linguagem que às vezes é um pouco polêmica da internet, né? Da sociedade do espetáculo, enfim. Mas é um curso que tem essa roupagem mais modernizante, porém tem um conteúdo solidamente ancorado nos principais
saberes da área, né? Então, quem quiser acessar é vasafalciani.com, tudo junto, né? São 4 módulos, ele pode ser feito livremente ou pode ser feito na sequência com geração de certificado ao final do primeiro e segundo módulo e depois do terceiro e quarto módulo. Enfim, e aí ao longo desse tempo, o curso está indo para o seu 5º ano, a gente foi aprendendo bastante sobre esse fenômeno, né, que vem se transformando também, né? A gente falar de desinformação em 2016, quando o Trump foi eleito, quando rolou o Brexit, quando a gente teve o plebiscito pela paz na Colômbia, e falar de desinformação hoje é bastante diferente, né? As estratégias mudaram, as estratégias de desinformação, as estratégias de combate, a gente percebeu que é um problema muito mais complexo. Então, a minha fala vai girar em torno dessa perspectiva. Vamos ver aqui se eu vou fazer certo agora. Vai. Onde é que eu tenho que apontar? Deixa eu ver aqui. Estou tentando, hein? Opa, foi muito bem. Eu vou trazer uma rápida conceituação de desinformação. Acho importante que a gente nomeie as coisas de uma forma mais consistente. A ideia é um pouco essa. Falar um pouco do que a gente chama de ecossistema comunicativo hoje em dia, por onde a informação e os conteúdos, às vezes não informativos, circulam e de que forma eles circulam. Vou falar um pouco da mediação escolar e das bibliotecas, enfatizando um caráter didático, acima de tudo, né, que é o como a gente vai ensinar, e depois trazer os elementos do que ensinar, elementos para a educação midiática. Vou me basear sobretudo em um autor venezuelano, que é o José Martínez de Todi Terreiro. E, por fim, eu acho sempre importante a gente discutir um pouco os limites da educação, porque muitas vezes a sociedade ela coloca algumas expectativas desmedidas, né, sobre o poder da escola, o poder da biblioteca, enfim. E a desinformação é um problema complexo que não vai ser enfrentado apenas com a educação. O ponto de vista que eu vou trazer é esse, certo? Então, vamos lá para a primeira parte. Pronto, conceituando desinformação. Tem algum anjo da guarda aí avançando para mim, eu acho. Não, vou tentar de novo. Ah, pronto. Muito bem. Quando a gente fala de vários tipos de enganação no mundo digital, sobretudo, a palavra que sobressai no debate público é fake news. E muitas vezes essa palavra ela é usada de uma forma um pouco inconsistente, eu diria. Existe uma sinonímia no debate público entre fake news e todo tipo de enganação, né? Do ponto de vista acadêmico, porém, fake news ela tem uma definição um pouco mais estrita. Fake, falso, news, notícia. Então, vai ter que ter alguma ligação com o gênero base do jornalismo, que são as notícias. E aí a gente pode dizer o seguinte, que fake news são publicações que apresentam alguma informação comprovadamente falsa, né? Daí o caráter fake, mas que também imitam o formato jornalístico, daí o caráter news, que tem autoria oculta, geralmente é isso, é uma autoria oculta ou um pseudônimo, para evitar qualquer tipo de responsabilização judicial, e que nessa reencarnação, notícia falsa sempre existiu, mas nessa reencarnação ela se torna um problema social por conta das redes sociais. Então, as notícias falsas, as fake news, têm essa quarta característica, que é a viralização nas redes sociais, certo? E aqui tem um exemplo clássico de notícia falsa. É uma notícia falsa, digamos aqui, já da velha guarda da Portela, certo? Da época da eleição do Trump. Um site satírico, mas que tem toda a cara de site jornalístico, como vocês podem ver, né? Dizendo que o Papa Francisco apoia o Donald Trump para presidente. Choca o mundo e apoia o Donald Trump para presidente. Então, vocês vejam, a falsidade ela é evidente, o Papa Francisco nunca apoiou o Donald Trump, mas ela vem nessa embalagem jornalística justamente para pegar carona no principal atributo do jornalismo, que é a credibilidade. Tá certo? Então, o jornalismo é a profissão legitimada socialmente para fazer o relato do real. A notícia falsa vai procurar pegar carona nesse atributo. A força da notícia falsa, aí, digamos assim, 1.0, porque hoje, não sei se os colegas vão concordar, as fake news estão mais fake do que news, né?
esse formato que imita o jornalismo ele já não é tão prevalente, mas é o que estritamente a gente deve considerar como fake news. Tudo bem? Tudo bem por enquanto? Acontece que o universo da enganação, digamos assim, ele é muito mais amplo, e é isso que a gente chama de desinformação. É como se a desinformação fosse um grande guarda-chuva, e agora eu vou me referir mesmo ao ferramental das ciências da informação, que é a área de vocês, né? Um grande guarda-chuva para dar conta de todos os ruídos na informação, todos os ruídos que fazem com que o relato deixe de ter compromisso com o real. E aí a gente pode colocar as fake news, sim, mas percebam, né? Fake news é um pontinho dentro da desinformação. A fraude, por exemplo, os áudios que são atribuídos falsamente a outras pessoas. O disfarce, quando você tem uma propaganda de um produto, por exemplo, disfarçado de reportagem, né? O enviesamento, que é quando você tem uma reportagem que ouve só determinadas fontes que favorecem um lado e prejudicam o outro. A descontextualização, quando o título diz uma coisa aberrante, você vai ver a matéria, não é nada daquilo, né? A falsa controvérsia, quando você, por exemplo, o exemplo clássico é o aquecimento global, né? O papel do homem no aquecimento global. Quando você quer estabelecer uma falsa controvérsia, você pega um cientista que é contra e outro que é a favor dessa tese. Por que é falso? Porque no campo científico, 99,9% das pesquisas comprovam que há um fator humano no aquecimento global, né? O erro jornalístico também pode ser considerado desinformação. Então, isso aqui é um pouco polêmico, né? Tem gente que vai dizer que desinformação é só informação falsa intencional. Eu trabalho com outro ferramental, acho que é difícil você estabelecer intencionalidade, né? Como é que na pesquisa você vai dizer que essa pessoa teve intenção de enganar ou não? Então, o erro jornalístico ele também desinforma, porque, muito embora ele tenha que ser corrigido, o desmentido quase nunca tem o mesmo alcance da mentira, né? O boato, o rumor, e às vezes o problema não está na produção, o problema da desinformação está em quem recebe a notícia, né? Vocês já viram aquele site sensacionalista, que é um site satírico, né? Mas tem gente que passa para frente nas redes sociais dizendo, absurdo, olha o que está acontecendo e tal, como se fosse uma informação jornalística propriamente dita, né? Então, entram aí nessa seara tanto a opinião, porque não dá para você acusar de fake news uma opinião, porque são dois tipos, né? Eu estou falando assim em termos bem didáticos mesmo, né? Tem opiniões, toda opinião também é construída de tijolinhos de informação. Mas, a rigor, o gênero opinativo é diferente do gênero informativo. E a sátira e a paródia. Então, vejam, né? Esse universo da enganação ele é mais amplo. Você vai me controlando aí, tá? Vai me falando se eu estou exagerando ou não. E a gente chega a esse panorama de desinformação circulando por canais que são bastante característicos do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vive um momento digitalizado, nós estamos numa cultura que é digital, e um momento das mídias sociais. Existem pesquisas que mostram que a maioria dos usuários confunde a internet com as redes sociais, né? Isso é um problema bastante grande, né? Que você restringir a internet ao Facebook, ao Instagram, etc. e tal, é uma limitação da capacidade dessa enorme evolução tecnológica que está mudando a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Você tem um momento que é um pouco distópico, né? Esse sonho de que a internet fosse ser um instrumento que democratizaria o acesso à informação, mas também a propriedade da informação, né? Dos meios de difusão da informação. Isso está sendo posto muito em xeque, é um momento de oligopolização que a gente vive, né? Existe uma sigla para demonstrar essa oligopolização, que é GAFAM, que se refere aos principais players tecnológicos que dominam os canais por onde flui informação, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, né? E é também um momento marcado pela algoritmização, ou seja, quem decide o que nós vamos ver é uma série de instruções ali telemáticas, informáticas, que são baseadas nos comportamentos
dos usuários, mas não apenas no comportamento dos usuários. Embora os algoritmos sejam segredos industriais, a gente tem, né, algumas indicações do que funciona na difusão da informação. Então, por exemplo, existe uma prevalência do entretenimento sobre a informação. Você abre o Instagram hoje em dia, é foto de gatinho, é gente muito feliz fazendo churrasco na praia, né, gente? Reels de dancinha com TikTok, né? Essa é uma outra característica. A visualidade é maior do que a textualidade hoje em dia, né? A gente vem migrando para mídias sociais que são cada vez mais visuais. O pendor por uma comunicação estridente e polêmica, então esse lance de você arranjar briga acaba muitas vezes se pagando em termos de divulgação e de difusão das informações, e a virtual implosão do debate público. O que os meios de comunicação de massa faziam, num certo sentido? Eles, como esfera pública, traziam 2, 3, 4 principais temas que eram discutidos pelo conjunto da sociedade como um todo. Isso não existe nas mídias sociais. A gente tem pequenas bolhas discutindo pequenas questões, ou quando você tem questões mais amplas, elas passam muito mais rapidamente do que passavam antes no debate público. Muitas vezes essas discussões são discussões enviesadas, radicalizadas, enfim. E a implosão do debate público era bastante preocupante, porque ela põe em xeque a própria ideia de sociedade, né? Por que a gente vive junto de outras pessoas? De modo geral, porque a gente compartilha determinadas crenças, né? A gente compartilha a importância de determinadas questões, alguns entendimentos sobre direitos humanos, por exemplo. Tudo isso vem sendo bastante desafiado por esse novo ecossistema comunicativo que a gente tem hoje em dia. Avançando um pouco mais. Em relação à informação jornalística, as redes sociais são um ambiente muito hostil, ou seja, não tem indicadores de qualidade para a informação veiculada. E uma estatística que eu descobri recentemente, e mesmo participando desse debate, isso me deixou muito alarmado, é essa aqui, que eu acho que ela é muito eloquente. Ó. A cada 1000 postagens no Facebook, uma timeline padrão, apenas uma a cada 250, ou seja, só 4 postagens a cada 1000 possui link para algum conteúdo jornalístico. E aqui a gente não está nem dizendo que conteúdo é esse, tá certo? Se é um conteúdo confiável ou não. Isso é muito preocupante, né, do ponto de vista não apenas do jornalismo. Essa não é uma defesa, digamos assim, corporativista, mas é que, cara, eu sempre falo isso, né? Sem informação, a pessoa não toma um ônibus. Se ela vai para um ponto de ônibus, alguém desinforma ela, fala assim, ó, aqui passa o, sei lá, o ônibus que eu sempre pego, a Piacás, e não passa, eu vou ficar 3 horas no ponto de ônibus tendo tomado uma má decisão. Tá certo? Como as pessoas se informam hoje? Essa é uma questão, acho que, bastante importante, que deve nos inquietar o tempo todo. 5 minutinhos, beleza. O que as bibliotecas e as escolas podem nos auxiliar a combater esse problema? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, reconhecer essa necessidade de renovação. Eu falo aqui do meu lugar de professor, né? O discurso escolar é um discurso hoje em desvantagem, pelo menos do ponto de vista formal. Ele não é espetaculoso, e acho que não precisa ser. A gente não precisa ficar gamificando tudo e achar que só se aprende com prazer, etc. e tal. Mas é importante que a gente faça uma promessa de que aquele conhecimento e da forma como a gente o transmite vai fazer sentido para os alunos no final, né? O Bernard Charlot falava muito disso, que a relação que os jovens estabelecem com a escola é uma relação um pouco mágica. Ele está vendo ali, a gente sempre, como é que se diz, estereotipa, sei lá, química orgânica, né? Vendo as ligações, as covalências, não sei o quê, imaginando que aquilo vai fazer sentido em algum momento, né? Essa é uma promessa fraca. Que outras promessas a gente pode trazer, né? Essa invasão da tecnologia, essa centralidade da tecnologia no nosso dia a dia, então deve nos levar, penso eu, a essa rediscussão do papel das escolas e dos equipamentos de educação e cultura, das metodologias de ensino, do currículo e da relação com a cultura, né? A defesa que a gente faz é de que a educação midiática é um desses caminhos de inovação, certo? Essa parte eu vou pular. Eu quero chegar aqui na parte da metodologia.
essa já é uma entrada para a obra do José Martins de Todi Terreiro, que vai dizer assim: trazer as tecnologias e as mídias sociais para a escola não significa, de um lado, para a escola e para as bibliotecas, não, desculpa, aqui o vício de origem, tá, gente? Não significa, de um lado, você voltar no passado e tratar a mídia como a gente tratava na década de 80, que era um discurso de demonização, dizer, olha, isso aqui não presta, o saber legítimo é o saber escolar. Isso não deu certo, porque as crianças e jovens continuavam consumindo a mídia e a gente não conseguia trazer uma voz qualificada para discuti-la, né? Por outro lado, não é a curvatura da vara de trazer as tecnologias acriticamente e ficar celebrando aquilo que os alunos já sabem. É tirar os produtos midiáticos do seu contexto de mídia e levar para o contexto escolar e falar, vamos olhar para esses produtos, né? Isso que vocês consomem, o que a gente pode debater? Sem um viés negativo a princípio, mas um viés questionador. Eu vejo muito a ideia de crítica, né? Sempre se fala em educação crítica, que é uma palavra também bastante desgastada. Mas eu acho que a ideia de crítica enquanto questionamento, ela segue sendo bastante importante. E aí o José Martins de Todi Terreiro vai dizer o seguinte: a gente não precisa ficar só na dimensão crítica. As mídias, elas são muito múltiplas, então é importante a gente trabalhar competências, né? Eu entendo aqui competências como saberes mobilizados para a ação prática, né? Que dizem respeito aos papéis em que as crianças e jovens estão inseridos na mídia hoje em dia. E aí é importante lembrar, né, gente, esses papéis não são só papéis de recepção, como eram no passado, que a gente só recebia o conteúdo da TV. Hoje, eles são fortemente também de produção. Essa molecada dá um banho na gente, né? De gravar pequenos vídeos, enfim. Eu aprendi a editar vídeo para o Instagram e para o TikTok com os meus alunos, por exemplo. A competência técnica não é tudo, mas ela é importante. Então, aqui, uma das competências da recepção é o conhecedor, que é o alfabetizado em mídia, que sabe como funcionam tecnicamente os diferentes meios de produção, de edição, de disseminação das informações. Mas também, uma outra competência é a maturidade. O estudante maduro em relação à mídia, ele sabe quando liga e quando desliga, né? Ele tem uma relação saudável. Essa é uma competência que a gente aborda pouco. Quando desligar? Quando é too much, né? A dimensão crítica, sem dúvida, que é essa capacidade analítica das mensagens. E aí as competências de produção. Ter uma postura ativa, ou seja, quando você vê um discurso de ódio numa rede social, você sabe como denunciar aquilo, né? Você sabe reconhecer e denunciar. Então, esse é só um exemplo do papel ativo. O papel social, e aí eu acho que as bibliotecas têm um ângulo de entrada muito interessante, que é a formação dessas comunidades interpretativas, né, gente? A tecnologia levou a gente para um lugar muito solitário, só a gente com o celular ali, e muitas vezes a gente não tem uma interlocução. A gente perdeu uma coisa que existia anteriormente, que era, por exemplo, o momento do Jornal Nacional ou da novela, que aquilo que a gente recebia era discutido na família, né? Nós perdemos essa dimensão. Então, as bibliotecas me parecem um lugar importante para fazer essa retomada. E a produção criativa, que é essa possibilidade de pegar o que os meios trazem e recriar as próprias histórias de uma perspectiva mais crítica, mais questionadora, enfim, que não seja só reprodutora. Aí só um último slide para já ficar quieto. Eu acho que também é importante a gente lembrar o seguinte: Paulo Freire, né? A educação não pode tudo, mas ela pode alguma coisa. Eu até inverteria. A educação pode alguma coisa, mas ela não pode tudo. Porque existe uma pressão social de que a educação dê conta de todos os problemas, né? Trânsito, vamos fazer uma aula de educação no trânsito. Nutrição, a escola precisa resolver. Não vejo dessa maneira, em relação à desinformação, pelo menos, né? O combate à fake news e o combate à desinformação, ele passa por diferentes instâncias da sociedade. Então, por exemplo, a tecnologia. É importante que haja alguma forma de regulação do que é disseminado nas redes sociais. Hoje a gente tem um conceito de liberdade que não inclui a ideia de responsabilidade. As redes sociais,
elas são propriedades de empresas particulares, só que elas se transformaram em arenas públicas. E nós vamos deixar elas na mão de particulares? São os particulares que vão decidir essas regras? Eu acho que isso é preciso ser questionado. O Estado precisa se mexer. Aqui no Brasil ele vem se mexendo, ainda que tardiamente, né? Tem aqui alguns exemplos, a CPMI das fake news, o inquérito do STF, o polêmico projeto que define o que são fake news, mas é um avanço que existem essas discussões. O mercado pode melhorar, é importante que a gente cobre do jornalismo uma produção mais qualificada para que não reste dúvida do que é jornalismo legítimo e do que é tentativa de desinformação. E a educação sendo mais um desses tijolinhos aí com programas de educação midiática dentro e fora da escola. É isso, gente. Depois estou aberto a questionamentos. Agradeço. Desculpe se passei um pouquinho do horário. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Roberto pelo professor Rodrigo pela fala. Pode me chamar de Valquíria, depois que eu te chamei de Roberto, tá? Agradeço pela fala. Já tenho aqui algumas questões, mas não vou me antecipar. Se vocês, como eu, estão pensando, né, em alguns pontos, façam as suas perguntas para a gente poder dinamizar o debate. E nós fizemos um combinado nos bastidores, né? Eu acho que tem um gancho aí importante da fala para o Vitor, né, da agência Lupa, que vai falar agora um pouquinho para a gente também, e, na sequência, a professora Alessandra. Alô, alô. Oi, gente, boa tarde a todas, todos e todes que estão aqui presentes hoje. Primeiro, agradecer, né, ao convite, em nome da agência Lupa, de estar aqui falando com vocês. A gente vai trazer uma fala que eu acho que complementa muito o que o professor Rodrigo trouxe. Acho que é um sobrevoo muito importante a gente contextualizar, a gente pensar primeiro o que a gente está falando quando a gente trata de desinformação, e eu acho que a fala do professor foi muito feliz nesse sentido. E um dos eixos que ele coloca é um dos eixos que eu queria falar um pouco mais detidamente. Por quê? Né? Porque a Lupa hoje, e ela, nos últimos 5 anos, né, aí 5, 6 anos de atuação, ela vem sendo muito reconhecida por sua atuação na checagem, né? Por sua atuação como agência de checagem e de jornalismo. E hoje a gente entende que, para combater desinformação, a gente não pode só ficar nisso. Apesar disso ser algo muito importante, a gente precisa atravessar essa ponte e fazer um contato com outras áreas, especificamente a área da educação. Então, hoje a Lupa trabalha pensando o combate à desinformação através da educação e, especificamente, através da educação midiática. E é sobre isso que eu queria falar aqui um pouquinho com vocês nesse nosso tempo. Eu vou pular algumas coisas que eu trouxe, porque eu acho que já passam pelo que a gente já conversou, então eu acho que não é produtivo a gente repetir, as nossas percepções são muito semelhantes, né? O fato da desinformação não ser algo novo, enfim, a novidade são as redes, né? Como o professor já falou. E aí eu queria fazer só algumas considerações. A minha fala, eu acho que ela diz mais de um lugar do nosso dia a dia, assim. Eu acho que é o que a gente precisa entender para lidar com essas desinformações nesse primeiro momento, né? Para depois entender e se conscientizar de que a gente precisa aceitar que esse é um problema que nós temos hoje na sociedade, né? E aí ele atravessa as escolas, ele atravessa quem está dentro da biblioteca lidando com a informação, ele atravessa o jornalismo. Então, eu trago primeiro um panorama desse ponto de vista do que é a gente hoje, né? A ideia do que nós, como sujeitos que produzimos e consumimos informação, somos nesse contexto atual. Então, eu trago aí, todo mundo hoje é mídia, né? Todo mundo é produtor e consumidor de informação e de desinformação, apesar de muitas vezes a gente nem saber que está contribuindo para esse ecossistema, a gente cai em desinformação, a gente replica a desinformação. Então, esse acho que é um primeiro ponto para marcar. E a gente não é mais um consumidor passivo, né, de conteúdo. Tudo bem que isso rende outras discussões, se a gente era, de fato, passivo com os meios de comunicação de massa, mas, de modo mais amplo, dá para dizer hoje que a gente é mais ativo, né, e menos passivo, né, e a gente consome esse conteúdo de maneira muito interativa. O que o Rodrigo falou também sobre as 5 grandes empresas de tecnologia, acho que não preciso repetir sobre isso, né? E o fato que eu destaco é que a informação que essas empresas, que essas organizações detêm hoje, ela supera todos os sistemas de arquivos de bibliotecas
que toda a história humana já fez, já produziu, né? Então, é um número de dados e de informações que está retido nesses bancos que, de fato, acho que toca naquilo que o Rodrigo falou, né? É uma espécie de controle da sociedade e aí feito por empresas privadas, né? De iniciativa privada. Acho que a gente precisa discutir isso. E aí eu trago aqui um questionamentozinho rápido, né? Por que as pessoas acreditam em desinformação? Essa, para muita gente que eu pergunto, eu costumo dizer em seguida que é a pergunta de $1 milhão. Porque a gente está tentando entender isso, acho que todo mundo aqui está discutindo e trabalhando para tentar, cada um no seu campo, seja no campo acadêmico, no campo das pessoas que estão atuando nas bibliotecas, no campo das pessoas que estão na sala de aula, né, dos professores, enfim. Todo mundo está tentando entender por que a gente está acreditando em desinformação, né, e algumas pessoas e alguns grupos mais, outros grupos menos, mas, como eu falei, de alguma maneira isso está atravessando todo mundo, né, porque impacta na família, impacta num tio, numa tia, né, na mãe, no pai, no filho. Então, isso acaba sendo um problema sobre o qual todos nós temos que pensar, né? Pelo menos essa é a perspectiva que hoje a gente entende lá na Lupa. Outra perspectiva que eu acho que é importante é a pós-verdade, né? Discutir esse contexto que a gente tem ouvido surgir nos debates, né? E aí, basicamente, a ideia de que a gente deixou de ter como preferencial e como confiável os fatos objetivos, né? Eles se tornam menos influentes para a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Então, como sujeitos, mais uma vez, é importante que a gente entenda quem nós somos hoje e que atuação a gente está tendo, em que lógica a gente está se relacionando, né? E é uma lógica hoje, diversas pesquisas mostram isso, é uma lógica hoje em que prevalece um debate calcado na emoção e não tanto na racionalização dos argumentos, né? Conscientizar a população sobre isso, fazer isso ser comum a todos nós, para que a gente vá para um debate munido desse pressuposto, é muito importante. Algumas explicações aqui muito rápidas sobre... Explicações eu não digo, mas eu acho que são desdobramentos de como a pós-verdade acaba se manifestando, né? A gente tem uma perspectiva de convicção emocional nos diálogos que a gente percebe hoje, né, no ponto de ônibus, na sala de aula, com os colegas do trabalho. As pessoas se mobilizam muito a partir daquilo com que elas acreditam emocionalmente, não racionalmente, e muitas vezes não tem uma predisposição à escuta, né? Então, nem sempre você que está disposto a dialogar vai ter sucesso porque o outro não está disposto a dialogar. E, nesse sentido, a gente tem um problema. Não sei a resposta para isso, acho que existem hipóteses, mas não é um problema simples. Então, o fato da gente entender que isso acontece, que é nisso que a gente está hoje, talvez seja um primeiro passo importante. Outro ponto é que vale hoje mais o enganosamente simples do que o honestamente complexo, né? A gente tende a simplificar essas discussões e a polarizar muito esses debates entre o que é verdade, o que é mentira, enfim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é moral ou imoral. E a gente vive num mundo em que existem muitas nuances, né? A sociedade tem muitas nuances, a gente não pode cair numa lógica em que ou é 0 ou é 1. Isso é empobrecedor, isso é perigoso, isso é o que a gente tem vivido no Brasil e no mundo de modo geral, né? A desinformação é um pouco reflexo disso. A gente tem um colapso aí das instituições também, que eu acho que é evidente, o Rodrigo também já tocou um pouco nesse ponto. Uma relativização generalizada, né, em que tudo depende, o que vale, né, a minha verdade, e para o Rodrigo vale a verdade dele, para a Alessandra vale a verdade dela. Então, isso tem que ter um limite, a gente precisa ser empático com o outro, e, nesse sentido, a gente não está sendo, pelo contrário, a gente está demonizando o outro. E a gente, quando eu falo, de modo amplo como sociedade, né, que fique claro, não que todo mundo faça isso, mas existe uma tendência hoje a esse tipo de comportamento, né? A empatia conquistada não por uma capacidade de gerar compreensão, mas pela capacidade de incitar a fúria, né? A impaciência e a atribuição de culpa no outro. Então, a partir do momento em que alguém que concorda comigo ataca esse outro, esse alguém passa a ser meu aliado, passa a ter empatia por ele. É um pouco por aí que as coisas têm acontecido e a gente tem observado isso com muita preocupação. Trouxe também aqui um dado de uma pesquisa de 2021 da OCDE, que mostra um dado muito preocupante, muito sintomático, que 67% dos jovens brasileiros, em 2021, não sabiam diferenciar fato de opinião. E aí,
simplificadamente, né? O fato é aquilo que a gente pode atestar de maneira objetiva, comprovável, verificável, e a opinião é aquilo que está construído a partir de uma ótica da subjetividade, né? Do ponto de vista de cada um. A opinião não necessariamente é individual, existe um nível de opinião, né? A opinião pública, etc., mas é algo que não é da ordem do comprovável, não é da ordem objetiva. E os jovens não estão conseguindo diferenciar isso, segundo essa pesquisa, o que mostra, e aí pensando nas gerações, né, mais jovens, aí, mais gerações futuras, que a gente pode ter um problema, e nesse sentido a educação talvez seja realmente um caminho urgente para a gente trabalhar. A gente traz aqui também um conceito rápido do professor Ronaldo Pilati, né, que é trabalhado pelo professor Ronaldo Pilati, que é um psicólogo lá da UNB, que ele trabalha muito em cima da ideia de ciência e pseudociência, porque que a gente acredita hoje, né, muita gente acredita em pseudociência e deslegitima a ciência. E o viés cognitivo explica um pouco isso, é um comportamento, né, uma tendência de enxergar nas informações que a gente recebe aquilo que seja coerente com a expectativa prévia que a gente já tem sobre um determinado assunto, né? Então, se aquilo já está na minha linha de convicção, eu tendo a olhar, a dar mais atenção para aquilo e a validar aquilo, e o contrário também. Se aquilo vem numa direção que é contrária à minha, previamente eu já renego, eu não escuto, eu passo isso para o lado e abafo aquela desinformação ou aquela informação. Aqui o ecossistema da desinformação, o Rodrigo já falou, acho que é um dado mais técnico, mas acho que o que vale aqui dizer, para talvez não ser tão teórico, é que existe uma nuance, né, da desinformação. A desinformação ela pode assumir várias naturezas e é importante que a gente saiba compreender e identificar essas diferentes naturezas da desinformação, porque algumas têm uma produção intencional. Acho interessante quando o Rodrigo coloca que essa mensuração da intencionalidade seja um ponto complexo, né? Eu acho que é um aspecto importante. Até que ponto alguém que divulgou, né, até que ponto a sua avó, né, uma pessoa normalmente de mais idade, passa muito por isso, replicou um conteúdo desinformativo sem a intenção, e até que ponto ela teve intenção, porque ela pode ter tido uma intenção, ainda que não seja com tanta clareza, ela pode ter tido. Então, medir isso é um pouco difícil. Existe essa classificação aí, que é do First Draft News, né, que é um veículo de combate à desinformação, né, um movimento internacional no qual a Lupa se apoia, e eles fazem um pouco essa divisão. Eu quis trazer, mas eu acho que tem outros pontos mais relevantes para a gente pensar. Então, vamos para a prática, né? Como é que a gente lida com a desinformação na prática? Trazendo aqui algumas perspectivas muito simples para mostrar que, às vezes, a gente acha que esse assunto, pela complexidade que tem, ele é impossível de ser enfrentado. Mas ele não é impossível de ser enfrentado, né? Ele pode ser trabalhado e, às vezes, as soluções são mais simples do que a gente pensa. Então, eu fiz ali uma coluna do que acontece e como lidar, né? Normalmente, a gente está envolvido em desinformação com palavras muito emocionais, né? As manchetes das notícias, os conteúdos que a gente recebe no WhatsApp, eles têm um apelo sensacionalista para trazer em você uma emoção ali, tanto de ojeriza, enfim, de repúdio, quanto de assimilação, de empatia com o conteúdo. Então, a gente sugere, por exemplo, uma leitura crítica e pragmática, né, do conteúdo, o que é quase um senso comum. Mas acho que é importante a gente falar disso, é importante a gente reforçar que esse é o caminho, né, do nosso ponto de vista. A gente lida com dúvida, indignação e euforia, né, que são sentimentos também muito emocionais. Então, nesses momentos, respire, releia, reavalie o conteúdo que chega até você. Procure não trazer aquela informação para uma dimensão pessoal, né, mas uma dimensão desidentificada. Então, objetivar o que está sendo lido primeiro e depois entender o quanto aquilo se identifica com você, o quanto aquela informação ou aquela desinformação faz sentido para você do ponto de vista pessoal. E, por fim, a gente tem um pouco acesso à informação segura, né? Hoje, como o Rodrigo também trouxe um dado muito interessante ali do feed do Facebook, que eu acho que diz sobre isso, a gente tem informação segura chegando, mas é muito pouco, e a gente tem fontes e dados verificáveis e fontes também, muitas vezes, pouco confiáveis. Então, o letramento midiático ele entraria nesse sentido, né, e os veículos de checagem também, como suporte para que a gente evite consumir esse tipo de conteúdo. Mais alguns pontos. A gente está lidando hoje, principalmente em contexto de pandemia, pós-pandemia, com o que se chamam de os pseudo-especialistas, né? Então, a gente recebe no WhatsApp assim, veja o que um médico do Hospital das Clínicas de São Paulo disse sobre
a vacina vai fazer você perder os cabelos, né? A vacina vai fazer isso e aquilo acontecer. Então, quando a gente lida com esse conteúdo, o que a gente deve fazer, procurar fazer quando possível, é buscar quem é essa pessoa. Está nomeado, esse médico é um médico, uma médica, um pesquisador. Ele é da onde? Ele é da USP, ele é da UFRJ, ele é do Butantan, ele é da Fiocruz. De onde essa pessoa está falando? Procure sobre ela, procure entender o que ela tem produzido, se é que você vai conseguir identificar. Porque se você não identificar nem quem é a pessoa, provavelmente isso vai ser um conteúdo desinformativo aí em correntes de WhatsApp. E o outro ponto que eu acho interessante é que a gente tem muita tendência de pegar evidências anedóticas, né? Quer dizer, histórias ali que funcionaram com uma pessoa no meio de 1 milhão e tornar isso, converter isso numa espécie de evidência científica, né? Que é quase como o chá de alho que a minha mãe tomou e funcionou, deu certo e aí vai dar certo para a população inteira brasileira e o mundo todo precisa tomar um chá de alho, né? Eu estou falando de chá de alho porque o chá de alho chegou para mim durante a pandemia, mas sei lá, para mais de 5 vezes assim nos meus grupos, dos quais eu faço parte, e alguns a gente tem que ter paciência ali para mediar mesmo, né? Para lidar com isso. Então a gente na Lupa pensa que é preciso checar, mas também é preciso educar, né? Que é como eu já falei. Quanto tempo tem? 5? Ok. A gente pensa, então, numa perspectiva de longo prazo, né? Peço desculpas por não ter adicionado aqui as bibliotecas. Acho que a gente precisa incorporar essa perspectiva das bibliotecas também, então peço desculpa por não ter trazido, mas eu botei alguns exemplos de ambientes em que seja importante a gente começar a atuar, né? Atuar junto, vale dizer. Não é achar que a Lupa tem a solução para tudo. Na verdade, a gente está buscando uma rede, trabalhar de maneira colaborativa, porque só assim a gente vai começar a enfrentar esse problema de maneira mais efetiva. Escolas, universidades, empresas, não só no espaço de formação, mas também nos espaços de trabalho que a gente tem, né? E aí as bibliotecas que eu disse que a gente vai, me comprometo aqui a inserir na próxima fala que a gente fizer. Bom, senso crítico, reconhecimento dos mecanismos, quer dizer, a gente ensinar para o público quais são os sinais que podem ajudar ele a identificar que aquilo seja um conteúdo potencialmente desinformativo. Alguns exemplos. Olhar a fonte desse conteúdo, de onde é essa notícia, de que site ela veio, de que pessoa ela veio, tem ali um endereço, tem um link, quem é esse veículo que divulgou isso, quem é essa pessoa que divulgou isso, que autoridade ela tem para falar sobre aquilo. Verificação de data, né, porque, como o Rodrigo também falou, às vezes a gente recebe conteúdos que fazem sentido, aparentemente, para o contexto que a gente está vivendo, mas, quando você vai olhar, aquilo remete a uma foto de 2008, de uma guerra que não é da Ucrânia com a Rússia, é uma outra guerra, e aí aquela imagem ela aparece totalmente fora de contexto. Então, identificar a fonte, identificar a data, ser capaz de entender que a educação midiática ela atua como ferramenta individual, mas também ela atua como uma política coletiva, né? Então, a gente entende muito na Lupa hoje que não adianta a gente fazer só um trabalho 1 a 1, mas que a gente precisa transformar a educação midiática, que é um pouco tudo isso do que eu estou falando, né? Educação midiática como uma ação de informar e de dar ferramentas ao público para que ele possa ler a mídia de maneira mais precisa, de maneira menos inocente, de maneira menos enviesada. Então, a gente entende que é um trabalho coletivo. Então, estar nesses espaços aqui como hoje é muito importante, faz muito sentido para nós hoje, né, na Agência Lupa, porque a gente quer também escutar o que se tem, a gente quer entender como é que esses espaços estão funcionando e tentar entender como a gente pode chegar como checadores, né, como jornalistas e também como pessoas que estão hoje dentro do campo da educação e contribuir para inserir a educação midiática nesses espaços. Aqui eu trouxe breves exemplos que eu vou passar muito rápido do nosso site, né, porque a Lupa até então não tinha uma parte de educação, ela só tinha uma parte de jornalismo no site. A educação era um braço muito específico dentro da agência e a gente entendeu que a gente precisava mudar, né? Nós precisávamos mudar o core da pesquisa da empresa e falar também de educação como um braço importante. Então, essa aí é um dos conteúdos que a gente está discutindo lá no site, vocês podem encontrar, no lupa.news, falando de homeschooling, né, por exemplo, um debate que está aí hoje muito em alta e a gente precisa pensar sobre isso. Aqui uma newsletter que a gente produz e vocês podem assinar, chamada Intervalo.
É um conteúdo que a gente produz de 15 em 15 dias, com informações, enfim, com agendas, com acompanhamento de políticas públicas naquilo que diz respeito à educação e educação midiática no país, né, do Brasil inteiro. A gente também traz relatos de professoras, de professores dentro de sala de aula que têm aplicado técnicas e, enfim, metodologias de educação midiática que têm surtido efeito, né? A gente acabou também de fechar uma parceria com a Prefeitura do Rio, então a gente vai fazer um projeto piloto com turmas de ensino fundamental 2 e ensino médio, fornecendo materiais, fornecendo não, mas produzindo junto, né, mais uma vez, para alunos e professores, treinamento e acompanhamento. E aí a gente traz uns exemplos que eu acho que são curiosos, né? Como é que a gente pode trabalhar em várias disciplinas a educação midiática e o combate à desinformação, essa leitura da mídia. No campo das linguagens, a gente pode fazer o letramento midiático, ensinar a contextualizar um texto, a ler se o texto tem sentido figurado, por exemplo, se aquela notícia ela está sendo irônica ou se ela está sendo factual. Na divulgação científica, a gente trabalhar isso dentro da ciência da natureza, né? Trabalhar o que é uma produção científica, quais são os passos, o que é hipótese, o que é conceito, o que é verificação, o que é comprovação. Nas ciências humanas, trabalhar com a leitura de fontes, né? Quer dizer, de onde vem esse conteúdo, quem escreveu esse trecho que conta assim sobre a história do Brasil, ou a história dessa guerra, ou a história desse conflito. E no campo das ciências exatas, os gráficos, né? Que também no campo da desinformação a gente vê muito conteúdo que pega dado e distorce o dado, descontextualiza esse dado. A gente está com um repositório também de trabalhos acadêmicos e aqui, quem estiver pesquisando sobre desinformação, né, quem for pesquisador, professor, enfim, tiver publicações acadêmico-científicas no campo da desinformação, a gente tem o Achado, que é esse repositório, e a gente está recebendo materiais. Fique à vontade para nos procurar, mandar um e-mail para a Lupa Educação e a gente conversar sobre os materiais e incorporar isso nas nossas plataformas, alguns parceiros, que hoje a gente já tem, né, algumas universidades aí, a UFRJ, a UFPE, a Universidade Federal Fluminense, a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Isso aqui eu vou pular, é uma coluna, tá, com especialistas em desinformação. Tem o ex-ministro aqui, né, o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, que falou com a gente um pouco sobre o que ele está enxergando nesse cenário da desinformação hoje e o impacto disso no campo da educação. Um projeto e acho que também pega o que o Rodrigo falou. Como é que a gente fala com os jovens, por exemplo? A gente tem que falar com jovens, a gente tem que falar com as crianças no ensino infantil, a gente tem que falar com os idosos, a gente tem que falar com o maior número de grupos possíveis, e o TikTok é uma tentativa que a gente fez, né, um toque de saúde, é o nome desse projeto, em que a gente tenta, através de vídeos curtos e lúdicos, né, com alguma carga de humor, falar sobre temas que têm sido frequentemente alvo de desinformação, como o uso das máscaras, a utilidade das vacinas, a precisão e a confiança nas vacinas, e etc. Por fim, estou acabando, prometo, a gente trabalha na Lupa com oficinas, que são oficinas abertas ao público, né? Basta que você se inscreva, né, faça a sua inscrição para participar, são workshops que a gente dá, e eu trouxe esse exemplo de como a desinformação pode ser trabalhada a partir de diferentes perspectivas, inclusive o humor, porque o humor está muito ligado hoje ao que a gente tem de desinformação. Ele é muito utilizado como ferramenta para bem e para mal, né? E aí o sensacionalista é um exemplo disso. Ele pode ser muito irônico e muito efetivo na crítica, mas ele também pode ser perigoso e ser usado como uma informação verdadeira, uma informação objetiva ali. Então, a gente está trabalhando diversos temas nessas oficinas e eu convido vocês também a procurarem e acompanharem no site a programação. Era isso que eu queria falar, agradeço mais uma vez e acho que agora a gente consegue, né, fazer o debate no segundo momento. Obrigada, Vitor. E para complementar, né, os nossos pontos aí de debate, eu queria convidar, né, a Alessandra para fazer a última, mas não menos importante, fala, para a gente depois ir para a sequência de perguntas e respostas, que elas já estão chegando aqui, gente. Então, quem tiver interesse também em participar, pode escrever sua pergunta. Por favor, Alessandra. Oi, boa tarde, gente. Bom, é um prazer estar aqui de novo. Eu estive nesse evento, foi em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia.
E estar aqui de volta é um prazer e uma honra, principalmente nessa mesa tão interessante com os meus colegas. Eu vou falar com vocês de um ponto de vista de quem trabalha com mídia e educação há muito tempo. Bom, eu sou praticante de yoga e eu costumo levar os ensinamentos do yoga para todas as etapas da minha vida. Assim, no yoga a gente aprende uma coisa, né, que é o equilíbrio de contrários, né, o Hatha, o Sol e Lua. Realmente a gente está vivendo um momento muito difícil, né? A gente tem muitos desafios com essa epidemia de desinformação, mas nessa perspectiva de onde eu falo, de onde eu vivo, todo problema ele traz em si uma solução. A pior das catástrofes, ela pode ser só uma catástrofe, mas ela também pode trazer um ensinamento para a gente. E assim, eu estou contando isso porque, na minha história pessoal, quando eu comecei a trabalhar com leitura crítica da mídia, isso lá, ainda na faculdade, gente, eu terminei a faculdade em 94, imagina, nem internet tinha chegado no Brasil direito, né? E aí, quem trabalhava com mídia e educação naquela época, a gente tinha que se explicar muito, porque ninguém nunca não sabia do que se tratava, né? Então, todo esse problemão que a gente está discutindo aqui hoje, eu acho que para nós ainda teve uma pequena vantagem, né? Porque o que a gente trabalha há muito tempo, agora virou moda, agora todo mundo quer conhecer e tal, né? Só que esse é um problema antigo. Então, para tratar, né, dessa questão, eu queria começar com vocês pensando um pouquinho sobre essa palavra, que é a palavra original. Eu vou, aqui na minha fala, transitar entre o antigo e o contemporâneo. Sabe aqueles dois lados, ra e tá, assim, né? Os opostos que se equilibram. Porque olha que coisa interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando a gente pensa nos sentidos da palavra original, quando a gente usa essa palavra, a gente tanto pode se referir a alguma coisa do passado, alguma coisa raiz, alguma coisa antecessora, arquetípica, né? Então, se uma obra de arte original, uma peça de roupa original, o original está relacionado ao velho, né? Ao velho, ao antigo, arquetípico. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa a palavra original nesse outro contexto, de novidade, recente, sem precedentes. Então, uma ideia original, por exemplo. Engraçado isso, né? Como a gente lida com os opostos e eles entram em equilíbrio e a gente, às vezes, não pensa sobre isso, né? Mas eu acho que tentar enfrentar essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Essa epidemia de desinformação, talvez um caminho prático seja a gente equilibrar os opostos. Então, é nesse sentido que eu queria caminhar. Então, se aparentemente, né, pensar em original como o antigo, mas também como o recente, isso não é necessariamente um problema. Na verdade, depende de como a gente encara a realidade. Peraí, agora é minha vez. Opa! E uma resposta interessante para a gente resolver essa questão, né, desse equilíbrio de opostos está na nossa capacidade de enxergar a realidade de uma maneira sistêmica. Quando eu estava organizando aqui a minha fala para esse evento, eu lembrei do Ponto de Mutação, não sei se vocês conhecem o livro ou o filme, né, aquele livro do Fritjof Capra. E aí a Liv Ullmann, ela faz um papel de uma física, uma professora, e ela vai ensinar o político e o poeta. Eles estão transitando lá, e ela vai mostrar para ele, ficou um pouco longa, eu não vou ler isso daqui, mas ela mostra para eles a diferença de como se pode enxergar uma árvore. Você pode enxergar de uma perspectiva cartesiana, então você isola a árvore, aquele jeito que a gente aprende tradicional na escola, né? Raiz, caule, folhas, frutos, flores, tal. Então você vê de uma maneira mecânica a árvore. Mas você também pode ver a árvore de uma maneira sistêmica, né? Então a árvore em conexão com a terra e com o céu. Então, a árvore ela faz parte de um sistema. E isso que eu acho que é uma chave interpretativa para a gente começar a agir nesse contexto de desinformação. É a gente enxergar a coisa de uma maneira sistêmica. Então, eu acho que os meus colegas, de uma maneira ou de outra, eles foram nesse sentido também, né? O Vitor acabou de falar, não se trata... Checagem é um ponto fundamental, né? Uma ferramenta fundamental, mas ela não dá conta do fenômeno sozinha. Então, a educação também é uma ferramenta importante, mas também não dá conta sozinha, né? Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica. E uma visão sistêmica significa equilibrar opostos. E aí, então, um jeito teórico-prático de lidar com isso, o que eu vou falar para vocês aqui são reflexões muito iniciais de uma experiência que eu trago lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. A gente criou um grupo de pesquisa novo no começo da pandemia, que se chama Bruxas Educadoras, e o nosso objetivo lá é realmente recorrer ao conhecimento ancestral das professoras, né? Porque uma professora que dá aula hoje, ela aprendeu com uma outra professora, que aprendeu com outra, que aprendeu com outra,
E muitos dos problemas que a gente está enfrentando, na verdade, eles não são novos. Há um conhecimento ancestral que funciona na sala de aula, só que a gente tem um contexto novo, com novas influências, com novos problemas. Então, o que a gente está tentando fazer lá é conectar o conhecimento ancestral, é o original antigo com o original novo, para ver como é que a gente consegue desenvolver uma abordagem sistêmica para a sala de aula, para que essas professoras, eu falo professoras porque na educação básica é uma profissão essencialmente feminina, né? Por isso, inclusive, que nós somos bruxas educadoras. Um dado do INEP mostra que 75% dos profissionais da educação básica são mulheres, é uma profissão feminina, né? Então, ao mesmo tempo, e é uma profissão desvalorizada, né? Não sei se é porque é majoritariamente feminina, a gente pode entrar nessa discussão numa outra situação também. Só que a nossa questão lá é mostrar que, na verdade, essas professoras elas têm um poder nas mãos, né? Então, a gente precisa recuperar essa identidade, esse poder de ser professora para lidar com essa situação. E aí, então, o aporte teórico que a gente tem usado lá, que nos ajuda a ter essa visão sistêmica, é a ecologia das mídias, que, na verdade, é uma velharia. Ela vem de um texto, né, quem cunhou essa expressão foi o Neil Postman, falo velharia assim, né, na época que eu nasci. Eu me sinto um pouco velha. O Neil Postman, nos anos 70, ele escreveu um texto para um evento, e era um evento nos Estados Unidos que estava discutindo a necessidade de reformar o currículo, né? Parece uma discussão tão contemporânea, a gente está falando disso agora, né? Lá nos anos 70, ele já falou, ele escreveu sobre isso, e ele dizia que o que a gente precisava fazer é começar a enxergar os ambientes como mídia. Então, isso aqui que nós estamos vivendo, nessa perspectiva da ecologia das mídias, isso aqui é um ambiente midiático, né? Porque nessa visão sistêmica, o que conta são as teias de relações, e as teias de relações, elas são essencialmente comunicação. Então, esse ambiente nosso aqui, o Neil Postman fala isso, né? Os ambientes midiáticos, eles nos ensinam como se comportar, no que prestar atenção, o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode, né? Então, a gente tem uma série de codificações, algumas mais explícitas, outras mais tácitas, mas que nos ensinam, né, como a gente deve se comportar, como a gente deve usar esse ambiente em que a gente está. Por isso que os ambientes são mídia. A gente pode pular disso daqui para uma sala de aula, para a sala de jantar da família, para uma rede social. E aí a gente cai naquela conversa do Marshall McLuhan, que foi um inspirador do Neil Postman, o meio é a mensagem, né? Então, as redes sociais, elas são um meio que trazem implícitos códigos de como se usar. E aí, como que a gente enfrenta, então, de maneira sistêmica esse problema, né? O que nós estamos tentando concretizar lá nas nossas bruxas educadoras é essa ideia de resiliência informacional, que também não é nova, mas ela se tornou mais moda agora, ela aparece mais como palavra-chave nos artigos, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses dois conceitos. Olha só, isso daqui é um trecho curtinho, eu vou ler do Neil Postman. Então, aqui está a referência do artigo dele, né, de 1970. Então, olha o que ele fala. A ecologia das mídias analisa a questão de como os meios de comunicação afetam a percepção, a compreensão, o sentimento e o valor humano. E como nossa interação com a mídia facilita ou impede nossas chances de sobrevivência. A palavra ecologia implica o estudo de ambientes, sua estrutura, conteúdo, impacto nas pessoas. Um ambiente é, afinal, um sistema de mensagens complexas que impõe ao ser humano certos modos de pensar, sentir e se comportar. Estrutura que podemos ver e dizer, e, portanto, fazer. O ambiente nos atribui papéis e insiste que nós os reproduzamos. O ambiente especifica o que é permitido fazer e o que não somos. Às vezes, como no caso de um tribunal, uma sala de aula ou escritório comercial, as especificações são explícitas e formais. No caso de ambientes de mídia, as especificações são mais frequentemente implícitas e informais, meio escondidas pela nossa suposição de o que estamos lidando não é um ambiente, mas apenas uma máquina. Isso é um erro nosso, né? Pensar que é uma tecnologia. Acho que a mesa de hoje de manhã tratou bem disso, né? A ecologia da mídia tenta tornar explícitas essas especificações. Ela tenta descobrir quais os papéis que a mídia nos força a desempenhar, como a mídia estrutura o que estamos vendo, por que a mídia nos faz sentir e agir como nós. Então, eu acho que essa citação do texto dele mostra, né, a importância de uma visão sistêmica. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que conhecer a lógica de codificação das mensagens, a gente tem que parar para pensar no nosso próprio processo de decodificação.
E aí, então, dando um salto do Neil Postman para nessa polêmica recente, não sei quantos de vocês acompanharam isso, os Facebook Papers, né, que foram vazados. A Frances Haugen, eu peguei isso daqui de uma entrevista, aquela entrevista da segunda da Folha de São Paulo, né, e aí eu peguei 2 trechinhos dela aqui para ver como que isso casa muito bem com aquilo que o Neil Postman falou, né. Então, ela diz assim, Mark Zuckerberg admitiu em 2018 que a promoção de conteúdo baseado em engajamento é perigosa. Ela é perigosa porque as pessoas são mais atraídas por conteúdo extremista. E isso nos remete a um aspecto importante da ecologia das mídias, que é entender o papel da audiência. Então, enxergar de uma maneira sistêmica, fazer uma leitura crítica sistêmica do processo geral de desinformação, passa também pela nossa habilidade de nos entendermos a nós mesmos como audiência, os comportamentos que a gente tem. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a gente tem muito mais comportamento de manada do que a gente tem consciência e gostaria. E enxergar, reconhecer o nosso comportamento de manada, né? Gado não são só os bolsonaristas, né? Infelizmente, a gente tem muitos comportamentos de manada. Então, a gente parar para identificar esses comportamentos é um passo fundamental para desenvolver leitura crítica. E aí, lá pelas tantas, ela diz isso também, né? Certas mudanças diminuiriam o tempo que as pessoas gastam na plataforma. Fariam com que as pessoas curtissem menos posts ou se logassem menos frequentemente. Então, a decisão fica entre ter 95% menos desinformação ou ter 5% mais lucros, né? Então, quer dizer, a solução já está dada, ela diz isso. A solução para regular, para diminuir aquele número, né, tantas mensagens com tão pouco conteúdo jornalístico, informação objetiva, essa solução já existe. Só que, se ela for aplicada, ela vai diminuir em 5% os lucros do Facebook. Então, é por isso que ela não acontece. Então, vamos voltar aqui para a nossa palavra original, né? Então, o que é o antigo, o arquetípico, o raiz, e o que é o novo nesse nosso cenário de epidemia de desinformação? Educação para a mídia, que a gente está falando aqui, como eu disse para vocês, né, isso aí não é nenhuma novidade. Na verdade, ela é tão antiga quanto a mídia. Então, eu já estudei um pouco isso, a história das iniciativas de educação para a mídia, elas remontam ao surgimento dos meios de comunicação de massa, que a gente hoje chama de velhas mídias. Então, a gente tem experiência assim, nos anos 30, com rádio, a gente tem experiências lá dos anos 40 com cinema. Então, isso é muito antigo. Quando eu fiquei lá no Instituto de Educação da Universidade de Londres, foi muito interessante. Olha, eu já passei por 4 universidades, faculdades de educação no Brasil, e eu nunca tinha visto uma coisa que tinha lá. Na biblioteca do Instituto de Educação, eles têm um corredorzão só com materiais didáticos das mais diversas áreas. Então, por exemplo, se você quer ver como que evoluiu o ensino de matemática ao longo de, 60 anos, 80 anos, os livros didáticos, os recursos didáticos, eles são uma fonte muito importante de informação. E eles têm uma seção só de materiais didáticos de mídia e educação. Então, eu achei assim, coisa de 1917, coisa de 1930. Né? Então, educação midiática, educação para mídia, não é nada novo também, é uma velharia. Mas o que a gente tem de aspecto novo, original, né, é essa catástrofe climática da desinformação, a gente pode chamar assim. O que as redes sociais fizeram foi trazer uma poluição informacional como a gente não tinha antes. Né? Então, hoje, a desinformação ela circula e ela está impactando, ela está poluindo muito mais do que acontecia antes. Então, a gente pode fazer assim, uma comparação metafórica com a educação ambiental, eu também tenho um pezinho na educação ambiental. Então, do mesmo modo que na educação ambiental a gente lida com o conceito de resiliência, porque, olha só, chegou num ponto, né, que a gente já está sofrendo as consequências das catástrofes climáticas. Há quem diga que o turning point, lá, né, o ponto de virada em que a gente não tem mais como voltar, ele já passou. Né? Então, de agora em diante, a gente vai ter que aprender a conviver com essa questão. E a gente está convivendo já com problemas ambientais há muito tempo. Agora, quando você não consegue enfrentar, porque a natureza é uma força muito mais poderosa do que nós, o que nos cabe a nós como seres humanos? A gente tem que aprender a ser resiliente. Resiliência é um termo que surgiu lá na física, né, na ciência de materiais. Então, não sei se todo mundo aqui é familiarizado com isso, mas a ideia básica de resiliência é tipo o travesseiro da NASA, né, que você dorme, ele saiu, tirou a cabeça, ele volta ao formato original. Daí, para ir para a psiquiatria, né, a psiquiatria já se apropriou desse termo resiliência, e aí a gente se apropriou também na área de educação midiática. Né? Então, o que é ter a resiliência informacional? Queria falar um pouquinho sobre isso. Né?
Estou acabando já. E aí, então, a gente vive nesse cenário de epidemia de desinformação, que é um cenário absolutamente catastrófico e poluído, e é uma situação... O que caracteriza esse ambiente que a gente vive? Em primeiro lugar, muita vulnerabilidade, né? As pessoas estão super expostas a muito conteúdo tóxico. Então, todos nós, de uma maneira geral, a gente fica muito mais vulnerável, né? As redes sociais, o modo como a gente está usando os ambientes midiáticos, trouxeram uma disrupção nos nossos modos de vida, né? Então, aquela coisa... quer dizer, eu ainda estranho, mas tem gente que já não estranha mais as pessoas, sei lá, chega num restaurante, a hora que chega o prato, ela tira foto do prato para pôr na rede social antes de comer. Você está morrendo de fome, mas tira foto. Isso é uma disrupção, a gente não fazia essas coisas antes, né? E isso está virando uma moda. O impacto da mudança ambiental. Então, assim... A presença do celular, a gente não tem silêncio mais, né? Você pega um ônibus para viajar, tá aquele barulhinho de alguém sempre ouvindo um videozinho do TikTok e tal. Eu estou falando de coisas banais, mas a gente pode pensar em vários aspectos da nossa vida, como tem um impacto nos ambientes que a gente vive, né? Você não tem privacidade mais. Você está num lugar, você está num museu, por exemplo, no espaço público, e tem alguém tirando foto, tem alguém filmando, você aparece no filme dos outros, né? A gente não estranha mais, mas deveria estranhar. Nossa privacidade acabou. Eu que não gosto de ficar aparecendo no filme dos outros, eu sempre fico incomodada e saio. Mas isso está acontecendo, né? E a gente também está sendo forçado a se adaptar a essas situações, e isso traz uma perda da nossa segurança, né? A gente se sente vulnerável, a gente se sente exposto, a gente se sente vigiado. Então, nesse cenário, desse ambiente midiático, é muito mais fácil a gente responder com impaciência, com intransigência, com raiva. É uma resposta, é um comportamento de manada nosso, que, na verdade, a gente está respondendo ao meio. E a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Nós, como audiência, a gente tem esse comportamento. De onde que eu estou tirando tudo isso que eu estou falando para vocês? Nada disso é novo também. E eu trouxe aqui para vocês essas duas referências que estão aqui em cima, né? São duas referências dos estudos de audiência antigos, da época das velhas mídias, mas que já nos ensinaram muito sobre o nosso comportamento como audiência. Primeiro, a teoria dos usos e gratificações, de 1940, um estudo do Karl Lazarsfeld, que ele estava muito preocupado com a influência do rádio, né, no período entre guerras. O rádio foi uma mídia muito influente. O aspecto original que eles trouxeram naquela época era, ao invés de se preocupar sobre o que é que as mídias fazem com as pessoas, ele começou a pensar assim, mas o que é que as pessoas fazem com as mídias? E aí, então, eles fizeram um estudo original, metodologicamente, inclusive, porque eles fizeram um estudo de larga escala para ver a penetração do rádio nas casas das pessoas nos Estados Unidos, e depois eles fizeram um estudo mais refinado de entrevista, de grupo focal, para ver quem que ouvia rádio, por que ouvia, como que se apropriava daquilo, para que usava. E aí, então, eles chegaram, aí isso cunhou a teoria funcionalista da comunicação, né, em que eles chegaram numa lista de usos dos meios de comunicação. Só para um exemplo muito rápido aqui, depois a gente pode conversar sobre isso, né, o que são usos e gratificações. Isso vale até hoje. Então, a gente tem, se numa plateia como essa, a gente vai encontrar pessoas que amam filme de terror e pessoas que odeiam filme de terror, né? Então, são os dois grupos. Quem ama filme de terror, por que ama? Você vai no cinema porque você quer morrer de medo na segurança da cadeira do cinema, né? Você tremer de frio, de medo, e depois você sai do cinema tranquilo, né? Assim, satisfeito, quer dizer, gratificado. Agora, se você chega lá e o filme não te assustou do jeito que você esperava, você vai sair falando mal do filme. Não, esse filme aí não é bom, não, ele não atendeu às expectativas. Isso vale para todo o nosso comportamento em relação às mídias, usos e gratificações. Bom, mas essa teoria ela tem uma limitação, que ela não contemplou as relações de poder, né? A teoria funcionalista da mídia, ela não concebeu aquilo que os meus colegas também já falaram, que os meios de comunicação eles são controlados por corporações, né? Corporações privadas. E essas corporações, elas têm um poder, né? Hoje, no contexto das redes sociais, os algoritmos que rastreiam tudo que a gente faz, ficou cada vez mais fácil para as corporações de mídia, e aí está o poder delas, de conseguirem prever, pelo menos, uma tendência, né, do tipo de mensagem que nos convence. Olha só, sempre tem um jeito de te convencer a não entrar na praia, não entrar no mar. Essa mensagem vai variar? Vai variar, né? Então, tem aqueles que obedecem ordem, né? Tem gente com esse perfil. Então, se a praia
praia pública termina aqui, você não pode entrar, você não vai entrar no mar daquele lado, né? Ou simplesmente a praia está fechada, né? Agora, tem gente que não se satisfaz com isso. Mas daí que a praia é privada, eu vou entrar do mesmo jeito, o mar não é de ninguém. Então, essa pessoa talvez se convença mais com o risco de tubarão, né? Agora, se você fala assim, não, mas o tubarão está lá longe, ele não vai me pegar, tem o risco da correnteza, né? Se o risco do tubarão e o risco da correnteza não são suficientes para você que tem um espírito aventureiro, olha lá, se você entrar na praia, você pode ser assaltado. Então, sempre vai ter um jeito de te convencer a não entrar na praia, né? Como é que a gente não vai ser impactado por uma mensagem dessas, né? Então, você tem que entender o lado da codificação da mensagem, porque ela é feita para um público específico. Nas redes sociais, no mundo algoritmizado como a gente tem, fica cada vez mais fácil prever que tipo de pessoas nós somos, para quem está do lado de lá, nas corporações de mídia, né? Agora, esse é um lado. Eu comecei falando do Hatha Yoga, né? O equilíbrio de opostos. Como é que a gente equilibra isso? Tem todas aquelas ações, né, que já foram discutidas aqui. Lógico que existe a responsabilidade das corporações, existe a questão dos estados e da regulamentação, a questão legal que tem que ser tratada, mas também existe a nossa responsabilidade enquanto público. E a nossa responsabilidade está no autoconhecimento, né, nos entender enquanto audiência. Para terminar, de fato, prometo, só um exemplo aqui, né, de como lidar com isso na prática. Né? Isso é um tipo de coisa assim, que pode ser feita nos mais diversos espaços, inclusive nas bibliotecas. Né? Isso aqui é um exemplo de notícia que circulou pelo Facebook, chegou para mim, né, pelas redes e tal, que foi quando começou aquela discussão sobre a vacina em adolescentes, lembram? Gerou uma polêmica, tal, né? Circulou um monte de notícia. E aí, isso daqui, na verdade, foi alguém da minha família que me passou, e eu sei que essa pessoa passou porque ela estava preocupada, né? Aquela história, não foi com a intenção de passar adiante uma notícia falsa, mas porque ela realmente ficou preocupada, né? Esse é um aspecto importante para a gente conhecer da audiência também, quais são as motivações que levam as pessoas a compartilhar as notícias. Mas aí, olha só, é muito interessante o argumento, né? Olha esse argumento aqui. Por acaso, né, falando sobre a questão da vacina, e é uma confusão, né, essa notícia, e fala que, né, o Ministério inventa uma história, o Ministro da Educação está autorizando a vacina nas escolas, não sei o quê. E aí, olha a pergunta, olha o apelo. Por acaso, alguém já leu a bula da Pfizer? Né? Em geral, as pessoas que recebem essa notícia não leram. E não vão ler. Elas vão ficar assustadas com essa mensagem e vão passar adiante. Aquilo que eu chamei de resiliência informacional, né? Essa atitude de não se afetar com o impacto, né? Mas ter uma atitude de se restaurar e checar, nesse caso ia ser muito fácil, era só ler a bula. Né? Só que, para isso, você tem que saber que existe o site da Anvisa, que todas as bulas estão lá, tem que saber procurar. Né? Então, o que é fomentar a resiliência em informação? É a gente ensinar a ter essas atitudes. Né? Com isso, a gente consegue, pelo menos, equilibrar um pouquinho toda essa influência, né, das notícias falsas e de toda essa ordem de desinformação que chega para nós. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Durante a tua fala, eu lembrei de uma frase que está sempre nos memes, que é não pire e respire, né? E tem muita relação com o que até o Vitor falou, essa questão, né, do emocional. Quem nunca, gente, não bateu boca num grupo de WhatsApp? Quem nunca saiu de um grupo de WhatsApp batendo a porta? Sabe aquele da família? Adriana, aquele da família, eu saí, entendeu? E aí, quem nunca? Então, eu acho que também esse contexto da gente se colocar como indivíduo, como agente, né? Embora especialistas, embora bibliotecários e profissionais da área da biblioteca, essa questão do indivíduo, né? Porque a gente tem as paixões, as motivações, o viés de confirmação, né, que o Vitor levantou. A prosa está boa, mas aquela moça simpática que vem toda hora me dá um oizinho aqui, não é oizinho, é dizendo que o tempo está correndo, então eu preciso agilizar aqui a nossa mediação. Eu queria ler um comentário da Poliana, não sei onde a Poliana está. Ela fez um comentário muito interessante, que é o seguinte, ó, nesse contexto de pós-verdade em que vivemos, é importante levar em conta o letramento informacional, que está diretamente ligado às bibliotecas. Através desse letramento, faremos o resgate do valor do conhecimento científico, essencial para a formação crítica dos nossos alunos.
por isso, acredito que os projetos de educação midiática dentro da escola devem incluir os bibliotecários. Então, só lembrando, né, que o Conselho Federal de Biblioteconomia, o Conselho Regional, junto com as entidades, sindicato, FEBAB, está na campanha Eu Sou Biblioteca Escolar. Né? Então, a biblioteca escolar é, sim, é um equipamento muito importante nesse contexto da educação midiática, e a Poliana reforçou aqui, né, Poliana? Então, obrigada pelo seu comentário. Eu queria fazer uma pergunta, né, para o Rodrigo, que foi o Gabriel Flores, de Guarulhos. Eu não sei onde o Gabriel está, mas eu estou fazendo aqui a pergunta dele. Rodrigo, ele diz assim para a gente, ó, em inglês, há 2 termos que descrevem a intencionalidade na desinformação: disinformation e misinformation. Pessoalmente, né, o Gabriel nos diz que ele entende que essa diferenciação dos 2 termos o ajuda, né, a entender o assunto em português. Você acredita que a existência desses diferentes termos em português ajudaria a compreensão do assunto, ou as terminologias seriam um ponto em segundo plano nas discussões teóricas? Obrigado, Gabriel. Eu não sei, eu sempre tive muita dificuldade dessa tradução, de estar lost in translation, realmente, em relação a esses 2 termos, né, misinformation e disinformation. Eu, particularmente, estou junto com os pesquisadores que acham que a intencionalidade não é um bom critério, né, para definir o que é desinformação ou não, justamente pelos efeitos da desinformação. Então, um erro jornalístico, que é claramente não intencional, ele pode ter um efeito deletério também. A gente tem N casos. O caso canônico que a gente estuda na faculdade é o da Escola Base, em 1994. Né? Você teve uma informação falsa, divulgada por um erro de apuração, uma apuração apressada, e o desmentido não foi capaz de, enfim, reconstruir a reputação daquelas pessoas que acabaram tendo a vida arruinada por conta disso. Então, eu acho que a questão da desinformação, ela está relativamente bem resolvida com critérios que são intrínsecos ao texto, né? E acho que a intencionalidade é uma coisa que a gente precisa olhar para fora, a partir de um dado muito subjetivo, enfim. Mal comparando, no jornalismo também a gente tem uma discussão, né? Objetividade ou imparcialidade. Então, eu acho que, por exemplo, objetividade é um critério científico, porque objetividade é o relato conforme o real, e a gente pode atribuir características, a precisão e o contexto. Imparcialidade, trabalho muito pouco com ele também, porque me parece que é mais subjetivo. É imparcial aos olhos de quem? Sempre alguém vai poder dizer, aqui você puxou mais sardinha para um lado do que para o outro. Eu acho que o mis e o disinformation, é por isso que eu tenho um pouco de reservas em relação ao first draft, ele não me ajuda tanto em relação a isso, cai um pouco nesse terreno de uma subjetividade excessiva, sabe? Mas estou aberto a opiniões contrárias, evidentemente. Obrigada, Rodrigo. O Wilson, de São Paulo, não sei onde está o Wilson, ele fez um comentário, e aí eu acho que uma pergunta que cabe ao Vitor. Peraí, deixa eu colocar o óculos, gente. Depois dos 50, a gente fica nesse esquema para tudo ficar melhor, né? Bom, o Wilson... vai rindo, amiga. Uma biblioteca, sempre puxando a orelha de vocês em relação à biblioteca. Vocês já sacaram, né? Por favor, já saquei. alguém me prometeu ontem que ia colocar a biblioteca aqui no slide, né? Porque eu e o Vitor estivemos ontem numa mesa sobre ações regulatórias e fake news lá na Bienal, e aí eu já puxei a orelha dele, tá, gente? Se consola vocês sobre a questão da biblioteca. Então, o Wilson está me ajudando aqui. Wilson, obrigada. Uma biblioteca é considerada fonte de informação confiável, tanto pela sua constituição quanto pela presença de um bibliotecário e de uma bibliotecária.
Quem controla, né, as plataformas para garantir a confiabilidade das informações? Você acha, Vitor, a gente até conversou sobre isso ontem lá na Bienal, deveria haver uma certificação, já existe, e aí ele traz a questão da Wikipédia, né? A Wikipédia pode garantir a veracidade da informação sendo uma plataforma colaborativa. Então, na verdade, ele está trazendo esse contexto da certificação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Eu acho que tem realmente tudo a ver com o que nós conversamos ontem. Só para contextualizar, a gente discutiu desinformação, fake news, né, mais especificamente, e regulação. Regulação não é a minha área nem de trabalho, nem de pesquisa. Então, assim, eu me sinto mais ou menos confortável para falar sobre isso, mas eu acho que essa é mais ou menos a resposta. A resposta não, o tema. Quer dizer, notadamente, a gente tem plataformas privadas que controlam, de certa maneira, esse fluxo das informações, e a gente fica um pouco à mercê disso, com relação à confiabilidade desses conteúdos. Acho que esse é um ponto, é um consenso. O que fazer diante disso? Aí vem a discussão da regulação. Né, no Brasil e fora, isso caminha em diferentes ritmos, a depender do país. E aí eu acho que eu não sei se eu consigo responder, mas eu acho que eu consigo trazer um ponto até para os colegas poderem contribuir também, que é justamente um debate hoje que é muito perigoso quando a gente fala de quem está olhando para essas redes, né? Como é que a gente faz, enquanto sociedade, para confiar minimamente nisso, que é o debate que envolve regulação e a ideia de regulação como censura. Né? Isso está sendo muito comum aí no debate público, de maneira, inclusive, muito perigosa, distorcida, desinformativa. As coisas são muito diferentes, e a gente falou disso ontem também, né, que regulação, na verdade, não tem nada a ver com censura, e muito pelo contrário, é uma maneira de resguardar uma série de liberdades para que as pessoas possam se expressar, se comunicar, enfim, publicar e etc. As pessoas e as instituições. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter, na perspectiva do que nós conversamos ontem com o Juliano, que é um cara que estuda isso, né? Juliano Capi, certo? Ele falou um pouco sobre a importância da governança, né? Quer dizer, a gente, como sociedade, começar a criar ferramentas para que a própria sociedade faça um pouco esse controle, no sentido não um controle ditatorial, é um controle no sentido de um monitoramento, mas que isso seja colocado dentro de perspectivas legais, né, políticas públicas, e uma estrutura que dê conta de fazer com que as redes sociais sejam minimamente monitoradas. Esse é um debate extremamente complicado, com uma carga política enorme. Tentou ser feito, né, há uns anos atrás, aí, a nível nacional, e foi embarreirado, mas, como eu disse, eu não tenho entrada tão grande nesse assunto, sendo muito franco, e aí prefiro não falar besteira aqui, falar coisas que não tenham propriedade, mas acho que o ponto de saída aí é a gente pensar na regulação, né, e aí cada um buscar como é que as suas áreas, né, como é que os seus campos de atuação está debatendo isso, buscar do ponto de vista institucional, buscar do ponto de vista político, buscar nos parlamentares, inclusive, como isso está sendo conduzido. É um debate extremamente difícil, polêmico, envolve interesses, né, das grandes plataformas, inclusive, porque há muito lucro em cima dessa não regulamentação, então, dessa não regulação, né, melhor dizendo. Então, o que eu posso dizer é isso, não sei se teria uma resposta pronta. É uma preocupação que nós temos também, é um debate que nós fazemos, inclusive nós na Lupa conversamos com as plataformas, tentamos fazer um pouco também essa mediação, porque a gente entende, e eu acho que é importante dizer isso, né? Não adianta também a gente só ficar discutindo isso sem conversar, às vezes, com os representantes dessas plataformas, e ir lá e perguntar e tentar entender qual é, pelo menos, o seu argumento, né? Porque a gente sabe que a dimensão econômica, a dimensão do negócio, ela prevalece. Então, a gente tem que tentar entender como é que a gente joga com isso, né? De maneira
a não irromper nossas percepções éticas, nosso fazer ético, os nossos limites, mas também entendendo que não há o mundo da fantasia, né? E aí, falando da coisa do lucro, como é que isso fica? Porque não se vai abrir mão de uma estrutura que hoje funciona e é lucrativa meramente em prol da regulação. Tem que ter uma contrapartida. O mundo que a gente vive, infelizmente, é um pouco esse. Então, eu acho que cabe a gente aprofundar esse debate, é isso que eu diria. Eu não sei se os colegas gostariam de contribuir, porque eu realmente não tenho tanta percepção sobre regulação, sobre esse debate. Então, acho que sugiro estimular o debate ao invés de responder propriamente. A gente já deixa como tema aí para o próximo seminário. Acho justo. Para não comprometer, né, a nossa programação, eu quero fazer uma pergunta para a Alessandra, né, para a gente já encerrar com gostinho de quero mais, né, mas para realmente preservar aqui a nossa programação. Puxando um gancho do que o Vitor falou, Alessandra, e você como jornalista, a gente vive hoje o mundo dos influenciadores digitais, né? Então, eu posso ser uma influenciadora digital e dizer assim, gente, legal, eu acho que a Terra é plana, tá? É a minha opinião. E eu estou brincando com uma coisa muito séria, né? Porque a gente sabe que muitos influenciadores chegam, né, em nichos muito específicos, como jovens, pessoas de mais idade, ou enfim, né, chegam nos seus nichos. E aí como é que fica, né, essa relação do fato, né, sendo, ou melhor, da opinião sendo propagada pelos influenciadores? Qual é a tua opinião como jornalista e pesquisadora da área? O que você pensa disso? Bom, a gente tem que compreender também numa visão sistêmica, né? Por que tem influenciador? Acho que a primeira pergunta é essa, né? O influenciador ele está ocupando um lugar do quê? De uma referência, né? Então, na ausência de outras coisas, na ausência de outras referências, o influenciador ele ganha importância. Quais são essas outras coisas que estão faltando? Eu acho que tem que começar por aí a nossa reflexão crítica sobre essa situação. Qual é o papel deles? A gente tem que entender a mídia como um palco de disputas simbólicas. Aqui para retomar uma metáfora do Stuart Hall, um dos autores dos estudos culturais, é muito interessante o jeito como ele define as mídias. Isso lá em 1960, né? Então ele diz assim que a mídia é um palco de disputas simbólicas. Então o que a gente tem ali é uma miríade de mensagens do tipo a quem interessar possa, né? E aí as pessoas que se interessam, elas aderem a essas mensagens, e aí, então, conforme um determinado ponto de vista vai sendo legitimado, ele vai ganhando mais poder simbólico, né? Então, eu acho que o nosso jeito... Qual que era essa pergunta? Era como a gente... Como a gente... Meu professor é assim, né? A gente vai puxou o fio. A questão dos influenciadores, né? Quer dizer, baseado numa fala do Vitor, da questão principalmente do fato e opinião, e aí, né, na verdade, talvez eu não tenha expressado com clareza, até a questão das publicidades, que muitas vezes a opinião ela está revestida de... É uma propaganda, né? Sim. Como agora isso... entendi. Né? Acho que o ponto é esse, né? O que faz um influenciador ter esse poder simbólico? Ele tem uma linguagem, ele se comunica com o público e ele, de alguma forma, consegue se legitimar, né? Ele domina um código. E ele conseguiu ocupar um espaço que até então estava vago. Eu particularmente, acho que isso é um problema, né? Mas, veja, ao mesmo tempo em que o influenciador ele pode ser um problema, né, ao defender a terra plana, ao fazer propaganda de produtos, tal, do lugar de onde eu venho, isso é um material didático muito interessante. Porque a gente pode desmontar, a gente pode analisar, a gente pode ver qual é a linguagem corporal, a gente pode fazer a paródia daquele tipo de coisa, né? Então, é um problema? É um problema, claro. A gente está vendo cada vez mais, né, os jovens formarem o seu repertório, os seus valores, a sua opinião, pelos influenciadores e menos pelas fontes de informação confiáveis. Isso está acontecendo. E isso precisa ser equilibrado de alguma forma. Eu não sei se vocês perceberam, eu uso muito essa palavra, né? Não combater, mas equilibrar, porque acho que combater é uma coisa tão difícil, né? Na nossa atitude resiliente, a gente tem que equilibrar. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar dialogar com essas mensagens e transformar isso num material didático. Pelo menos lá, nas nossas experiências, é assim que a gente faz. Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Não, com certeza. E aí, hashtag fica a dica, né, para os bibliotecários e bibliotecárias,
por exemplo, né, se isso fizer sentido para as comunidades que vocês atendem, trabalhar, por exemplo, esse contexto de pegar um desses, né, influenciadores. Eu tenho filhos jovens e eu assisto com eles, né, o Casimiro. Eu imagino que alguns de vocês devam conhecer, que é um cara bem, né, está sendo gravado, não posso falar, mas enfim, é bem maluquinho. E ele, ao mesmo tempo que ele é maluquinho, ele trata questões sérias. E com uma linguagem de jovem, né? Por exemplo, né, quando estava aquela falação da vacina, de não tomar vacina, que ia virar crocodilo. Aqui em São Paulo a gente ia virar jacaré, né, a cuca e tudo mais. Ele pegou a carteirinha de vacinação dele, aquela que todo mundo tem, né, cheia de vacina e com muitos palavrões, né, que é a linguagem que faz sentido para o público dele. Ele falou: gente, você toma vacina desde que você nasceu e você agora foi cismar que você não quer tomar mais vacina? Eu acho muito legal a gente ter esse tipo de influenciador para o público jovem, que fala coisas, e ele é jornalista, né, mas fala coisas importantes de serem ditas sem pré-julgamento. Então, por exemplo, ações desse tipo em bibliotecas escolares, em bibliotecas públicas, né, trazer para esse universo dos públicos do seu território essas discussões desse senso crítico que vocês trataram tão bem. Tudo que é bom dura pouco, né? Eu vou cometer a indelicadeza de fechar a mesa quando a gente tem várias coisas que a gente gostaria de comentar, mas a nossa mesa redonda, que não tem mesa, a gente já sabe, competência digital, educação midiática e desinformação, a gente encerra para dar sequência à programação dessa tarde. Queria agradecer mais uma vez, né, a presença do Vitor, da Alessandra e do Rodrigo. A gente tem os contatos deles, né? A gente tem aqui na próxima tela, né? A Alessandra da UFTM, o Rodrigo da USP, da Vaza Falciani, e o Vitor da Agência Lupa. Então, eu queria agradecer muito, em nome da SP Leituras, a presença de vocês e aproveitem aí o restinho do nosso seminário Biblioteca Viva. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Nós também te agradecemos, Valéria.